Ô Fagner, vergonha na sacada e vai no Aloha Spirit, hein? Não tem jogo do Flamengo nas datas do Aloha. Daniel tá aqui, vamos chamar ele. E aí? E aí, João, agora vai, hein? Você veio pra luz agora? Cara, eu atravessei, eu saí da Zona Sul daqui de São José e vim para a Zona Oeste, mas consegui. Desculpa aí, pessoal, desculpa. A gente testou antes, mas não sei o que aconteceu lá. Não tem problema, vamos que vamos. Daniel, eu vou pedir só pra gente voltar um só passo atrás, né? Tá. Que eu estava falando, você já falou que você estava presente em todas as gestões, sempre de certa forma, de alguma forma, na de transição, depois você estava presente nessa do Fagner, como ali sempre nos bastidores, auxiliando com seu expertise, e agora como presidente, né? Dentro Isso. dessa pergunta e de tudo que você explicou para a gente, não era esperada a saída do Fagner, né? O Fagner tomou a decisão e falou assim, cara, para mim deu, né? E antes da data prevista. A construção dos membros da confederação. Nesse momento, tudo bem que vocês já deviam estar meio próximos, mas lembrando, a gente tem a Thaís Amorim, o Márcio Catarino, o Marcelo Esquilo, a Diana, o Marcos Provetti e o Rafael Leão. Como é que foi a construção desse novo grupo em um curto, teoricamente um curto espaço de tempo? Lembrando que essas pessoas precisam estar muito comprometidas porque é um trabalho voluntário. Como é que foi esse momento? Ô, João, então, o Fagner me avisou da saída e ele mesmo sugeriu que eu montasse uma chapa. Eu comecei a chapa, para falar a verdade, conversando com o Márcio Catarino. Que ele já havia sido responsável por financeiro e cadastro lá atrás, na época do Vitor, e eu achava que isso era muito importante, alguém que cuidasse do caixa e cuidasse do cadastro. A partir dele, eu fui atrás de pessoas que eu havia conhecido nesses últimos 3, 4 anos, do VAA, como o Esquilo, a Thaís, e Cada um já. deles foi você que foi buscar, é isso? Sim, eu falei com cada um deles. E também estar junto com a gente. Tem mais gente que não está formalmente na chapa, mas tem gente ajudando. E uma dessas pessoas é o Gil, que está nos ajudando bastante com a experiência dele e tudo mais. Mas eu também converso com as outras pessoas que a gente conhece, com o próprio Vitor Gava, não deixei de ter contato com o Fagner, falo com o pessoal aqui da base aqui em São José, enfim, as pessoas que eu conheço para me orientar um pouco e saber o que as pessoas estão pensando, pelo menos tentar saber o que estão pensando no Brasil afora para tentar atingir de maneira positiva o máximo de pessoas, né? Entendi. Você vê isso, você tocou num assunto que não seria uma pergunta, mas é assim. Você está tendo que informalmente conversar com pessoas, e pessoas incríveis, e gente que está sempre na torcida, no envolvimento de que o VAA siga o melhor caminho, né? Mas você tocou num ponto que é uma coisa que eu vejo muitas vezes as pessoas falando. Falta essa hierarquia de comunicação? Qual seria a hierarquia ideal, né? A corriqueira que todo mundo fala. Atleta fala com o clube, que fala com federação, que fala com a confederação, né? Você falou ainda há pouco que você ainda conversa com essas pessoas para ouvir também como é que estão as coisas, o que as pessoas estão dizendo, quais são os anseios dos atletas, quando na verdade isso teria que ser uma coisa oficial. Você concorda com isso? E se você concordar, você acha que essa seria uma das ações principais dessa gestão, ou não, você acha que é uma coisa a médio e longo prazo? Não, então, uma coisa que a gente já implantou de cara é mudar o sistema de comunicação. O Fagner talvez tivesse mais facilidade do que eu de responder as pessoas via WhatsApp, especialmente. Então, alguns grupos foram criados e ele falava com as pessoas muito por lá. Não que fosse esse o canal oficial ou só esse o canal, mas tinha muita conversa por lá. E eu quis fazer diferente. Então,
a gente setorizou um pouco e tenta canalizar as dúvidas pelos e-mails oficiais da confederação. E estamos estudando alterações para que as pessoas possam conversar por outros meios talvez mais rápidos, pelo site, e futuramente, quem sabe até a gente conseguir estruturar um aplicativo para isso acontecer. Mas isso é mais para frente mesmo. Mas a comunicação, o ideal é que seja desse formato que você passou. Atleta para o clube, clube para a federação, federação para a confederação. A gente sabe que esse caminho não é muito simples e por isso a gente tem esses canais, especialmente via e-mail, que eu prefiro, que as coisas são documentadas e com responsabilidade são respondidas. É mais ou menos por aí que a gente está pensando. Então esse é um formato que eu poderia chamar de emergencial, porque ele acaba resolvendo um problema que é a resposta que tem que dar ao atleta, mas ele, na verdade, é da maneira, abre aspas, errada, né? Não que vocês estejam errando, porque eu entendo que é tanta coisa para consertar, é tanto buraco para tampar, que precisa colocar prioridades, né? Mas você, quando você fala com uma entidade, ela leva a voz da maioria para a confederação. Aquele pega para capar entre as centenas de atletas daquele estado, por exemplo, daquela região, já aconteceu, que nem uma reunião de condomínio. A maioria decidiu que escolheu tal coisa. Essa decisão é levada à sua federação e a sua federação leva este anseio à confederação. É tudo votação e etc. Quando você fala direto com cada atleta, é bastante complicado, a gente sabe, porque cada pessoa tem uma visão e uma opinião diferente, né? Por isso que a gente trata os assuntos também classificando o tipo de assunto. Porque isso que você falou é o mundo ideal, em que os atletas falam com o seu clube, eles são ligados de maneira forte com o seu clube fala com a sua federação, que é uma federação estruturada, atuante, e que vai, aí sim, a federação trazer para a confederação. Isso acontece em questões, vamos dizer assim, de assuntos que são levados para a Assembleia. Em Assembleias Gerais são assuntos mais, digamos, assuntos mais relevantes, assuntos mais impactantes. Então, as federações vêm e a gente acredita, né, e passa para eles que eles devem buscar a opinião de clubes e atletas para virem representando as suas comunidades. Mas em assuntos pequenos do dia a dia, muitas dúvidas, coisas simples mesmo. Por exemplo, a gente teve que fazer uma série de negociações com datas, né? Negociações não, estudos para datas das etapas. Isso levou um tempo. Você sabe bem, mudar a data de um evento, você precisa entrar em contato com a prefeitura, em contato com os seus apoiadores para ver se vai ser possível essa data. Então isso levou um certo tempo. Então as pessoas queriam muito saber sobre isso. Então a gente teve que torear um pouco, porque isso não é um assunto que vem via federação, isso normalmente vem direto da ansiedade do atleta, ainda mais nesse período que está todo mundo em casa, sem poder gastar muita energia na rua, né? Tá. Então isso. A Gess Pode fez falar. uma pergunta, Gess, eu vou fazer isso no segundo bloco, tá? A sua pergunta sobre conflito está anotada aqui, que eu vou fazer essa pergunta para o Daniel no segundo bloco. Então vamos lá. Daniel, eu gostaria até como organizador ser um pouquinho parcial nessa pergunta que eu vou fazer para você. Embora o Aloha Spirit não tenha tido, eu fiquei surpreso, honrado, grato, não tenha tido muito problema nesse sentido com o adiamento da sua primeira etapa de Ilhabela em função do Covid, né? Mas muitos eventos foram cancelados no mundo, né? As Olimpíadas foram canceladas em 2020. Vamos usar como exemplo Olimpíadas, que foi para 2021. Isso mexe totalmente com o ciclo de treinamento do atleta. E anteontem eu estava entrevistando a Bettina, a Bettina Loscheiter, que é da Seleção Brasileira de Natação de Águas Abertas, que está treinando para ir para as Olimpíadas. E ela falou, João, agora volta todo mundo ao zero, né? Foi um desperdício de treino e etc., mas a gente volta a estacar zero e começa como se fosse um treino novamente para as Olimpíadas em 2021. O Mundial foi de fato cancelado, primeiro. E agora, né? Quando vai ser a próxima edição, né? E aonde vai ser? Se vai manter o lugar ou não? João, o Mundial foi cancelado. O Mundial de Sprint 2020 do Havaí foi cancelado.
ele não vai ter outra data, ele não tem substituição. Simplesmente esse ano ficou vazio. Em 2021 vai ser campeonato, vai seguir como estava, ou seja, vai maratona em Samoa. Aí 22, se eu não me engano, é na Inglaterra, acho que é Inglaterra, sprint. Então, essa etapa do Mundial foi cancelada. Ela não foi levada para outro ano, não foi nada. Ela foi cancelada mesmo. Entendi. Não é como se fosse, por exemplo, as Olimpíadas que vai ter em 2021, só que dali a 3 anos vai ter a outra Olimpíada. Não. Cancelou. Nós vamos ter no histórico das competições de Mundial de Sprint um buraco nesse histórico, que é esse ano, então não vai ter mais, né? Isso. Tá, e para o plano de 2022, o Avaí não pleiteou o direito de realização ou as regras levam automaticamente para a Inglaterra, né? Esse calendário até 2022 já está divulgado. Então, o Avaí poderá pleitear o próximo ciclo de escolhas de sedes para campeonato, seja de longa ou de sprint, mas eles não vão mudar o restante dos calendários. Eles mataram um problema em 2020. 21, 22 está mantido. Tá. Daniel, vocês já haviam pago parte das inscrições, os atletas já haviam pago parte das inscrições, né? Como é que está isso, né? Como é que vai ser administrado esse dinheiro? Ele vai ser devolvido, não vai ser devolvido? Ou você chegou até a comentar que parece que uma das pessoas lá do gestores, né, está com Covid. Eu acho que esse é um momento legal para você explicar isso para boa parte da galera que está aqui. Certo, isso é bacana. A gente deve ter publicado agora, o Gil deve ter publicado por esses minutos, uma circular informando da devolução de parte do dinheiro. Então vamos separar em duas partes, tá? A primeira parte que os atletas pagaram, que a IVF, ela faz o seguinte: primeiro você paga uma taxa que é 50% da inscrição, que eles chamam de intenção de vaga, e depois quando você paga a segunda metade, você diz quem são as pessoas dessas vagas, tá? Então primeiro é a intenção, depois você finaliza. Essa primeira parcela foi paga para todos os atletas que atenderam ao edital, que foram classificados lá naquela seletiva que aconteceu em Niterói. É isso? Em Niterói, isso. Então, esse dinheiro foi mandado para a IVF e esse dinheiro ainda não retornou. Eu tenho cobrado e justamente isso aconteceu. O Cameron Taylor, acho que é esse o nome, ele é um canadense, se eu não me engano. Eu cobrando retorno dele, ele falou que estava impedido de ir ao banco, que queria ver o que estava acontecendo, mas não podia porque ele estava com a Covid. Então eu, em princípio, parei de cobrá-lo, porque acho que até eu tenho consultado para saber como ele está e se tenho mantido comunicação, mas não tenho cobrado como estava cobrando antes. E com relação à segunda parcela, essa parcela não foi enviada para lá. Esse dinheiro está na conta da CBVA. E agora, esse comunicado que eu disse que está sendo publicado agora, ou já foi há alguns minutos, eu tinha dito para você que ia tentar trazer uma novidade para o seu canal. Essa é a novidade. Está publicado, a gente está pedindo só para as pessoas formalizarem os seus dados no e-mail da Confederação, para poder, a gente já, assim que receber, mandar o dinheiro direto para a conta das pessoas. Então, a primeira parcela, assim que retornar lá da conta da IVF, chegar na nossa conta, a gente vai mapear o quanto, porque tem essas coisas de variação de dólar e tudo mais. Eu vou fazer uma prestação de contas e vou publicar para que todos tenham ciência e vejam a transparência da coisa. Então, eu só estou aguardando o dinheiro chegar para fazer o mais rápido possível essas transferências. E a segunda parte, as pessoas já podem começar a mandar o e-mail, acho que está para o cadastro@cbva.com.br, para que, passando os dados, e acho que os dados a gente pediu também o comprovante do pagamento, que agiliza para a gente fazer o pagamento, porque serão vários pagamentos, várias transferências a serem feitas, então a gente precisava, quem puder agilizar o nosso trabalho, fica mais fácil. Tá. É grana, né? Precisa estar muito certo de para onde vai ser feita essa devolução, para não ter nenhum problema, né? Exatamente.
Isso já saiu, essas informações que você está me dando agora já saíram num edital, já saiu um documento, está lá no site? Não, da CBVA, está no site da CBVA, deve ter sido publicado, era para ser às 6 horas por aí, com a minha atrapalhada no Wi-Fi, enfim, mas já está publicado no site. Eu não vou conseguir ver agora com você aqui, mas quem entrar no site da CBVA consegue ver. Acho que o Gil tá dentro aqui, tá na live, acho que ele pode confirmar também para a gente. Tá, não, mas legal, pelo menos a galera já fica por dentro que já está batendo na trave e que o problema causado pelo Covid... O Gil respondeu que já está no ar. Já está no ar, então tranquilo, então tá todo mundo por dentro. Mundial, resolvido. Mundial de Sprint será em Londres 2022, 2020 não terá Mundial de Sprint, né? Exato. E aí vamos falar então da próxima expectativa dos atletas, que é a expectativa sul-americano, ou chama-se agora pan-americano, correto ou não? Na verdade, depende um pouco. Parece que tem um acerto que quando eles chamam alguns outros países que não são América do Sul, eles acabam chamando de sul-americano, e quando chamam esses outros países, acaba virando pan-americano. Vai depender dessa participação. Mas esse evento também foi cancelado. Infelizmente, ele também foi cancelado. Ele seria no Chile, agora em novembro, mas a Federação Chilena houve por bem cancelar. Eles conversaram com a gente num grupo de WhatsApp, inclusive, e esse campeonato que seria esse ano, 2020, passou para 2021. Na verdade, não é que passou, o evento foi cancelado, só que ao invés de ter um outro organizador em 2021, vai ser o próprio Chile. No sul-americano, caso as pessoas não deve ter bastante gente que não sabe disso, mas existe um rodízio entre os países, e isso era feito meio que por ordem alfabética, Argentina, Brasil, Chile, e assim por diante, cada ano um ia organizando. E isso era meio que decidido, era confirmado no fim de cada sul-americano. Então, na conferência final de um sul-americano, os representantes dos países confirmavam que o ano seguinte, então, foi no Brasil, o próximo será no Chile, por exemplo. Algumas vezes isso acabou não acontecendo. Então, a Argentina pulou uma vez, falou que não tinha condição, e isso acabou acontecendo. Então, ao invés de se decidir por outro organizador outro ano, simplesmente passou 2020 para 2021 e vamos seguir assim. Vai ser, a ideia é que seja no Chile, eles estão organizando, vão passar a data em breve. Tá. É óbvio que eu acho que eu já sei mais ou menos qual é a resposta, mas nós tivemos atletas que buscaram, dentro das classificatórias no Brasil, sejam dentro de provas do brasileiro ou não, estar credenciados para o sul-americano. Eles se credenciaram, estavam na expectativa de ir representar o seu país no Chile, agora, né? E não vai ter mais. Para o próximo ano, vai haver uma reclassificação desses atletas, ou seja, começa do zero. Vamos disputar a vaga novamente? Ô, João, a gente ainda não tratou especificamente disso, mas eu acredito que o melhor para a gente, o melhor para o esporte, para ter os melhores na época do campeonato, seria que a gente fizesse uma nova seletiva para isso. O próximo campeonato brasileiro, né, vai ser uma seletiva. Mas eu estou falando aqui sem ter tratado disso diretamente com diretoria ou com as federações, com ninguém. Isso eu estou falando uma opinião minha. Então, embora eu acho que ela tenha até alguma força, ela é só uma opinião, ainda não é a coisa final, tá? Legal. Então vamos deixar bastante claro que essa é uma opinião pessoal e não oficial, e por isso ela não deve ser comentada e nem deve ser feito ponderamentos, né, em cima dessa opinião, porque ela é tua, né? Sim. Eu vi uma pergunta aqui, na verdade, do Igor, só para aproveitar, não teve a seletiva para o Não, não teve ainda, seria agora, né? Essas etapas do brasileiro seriam. É verdade, pode crer, Igor. Mas eu considerei isso na minha resposta. Eu só estou querendo dizer que essas etapas agora que a gente tem, elas são seletivas para a Maratona de Samoa.
não para o sul-americano. Tá, entendeu? Entendi. Seletivas assim podem ser, de alguma maneira, desculpe a minha ignorância, tá? Elas podem ser, de alguma maneira, classificatórias para dois eventos internacionais, porque eles são próximos, ou não. Vamos supor, você tem uma etapa do Mundial no mês de agosto. Estou chutando completamente. Uma etapa do Mundial no mês de agosto. Você tem uma etapa do Sul-Americano no mês de setembro, por exemplo. A seletiva no Brasil para escolher os melhores atletas e enviá-los, ela não poderia ser uma só, porque como é tão próximo, né, o atleta mais bem preparado, que se mostrou mais bem preparado, é aquele que vai estar mais bem preparado para estas provas internacionais, óbvio, desde que se respeitando a diferença entre sprint e longa distância, porque são treinos diferentes, né? Uhum. Isso aí eu acredito que depende do... Quando você vai fazer o edital inicial do campeonato, você prevê essas regras lá. Tá, entendi. O Esquilo, muito bom ter esse canal, valeu, João. Valeu, Esquilão. Quer dizer, eu vou fazer um treino lá no Forte de novo, tá? Você me falou, eu vou falar sobre brasileiro, que eu acho que é o que vai mais render aqui. Mas eu gostaria de antes passar por um assunto que é o seguinte, a gente estava conversando outro dia, e você falou que quem inclusive está à frente disso é a Thaís Amorim, né? Isso me chamou bastante atenção, o que a gente vai falar, porque é um assunto que assim, eu não divulgo, mas eu já me envolvo bastante com o Alô Espírito, João Castro, por aqui. E que é um canal de comunicação que a Confederação Brasileira passará a ter, né, para apoiar projetos sociais, né? A Thaís Amorim, que está aí à frente, explica melhor o que vai ser esse canal, o que será esse tipo de apoio, óbvio que não estamos falando de apoio financeiro, de coisa assim, mas o que é essa construção social dentro da Confederação? Ô, João, a ideia é que a gente tenha no site um canal para que os projetos sejam divulgados. E o cara entra lá e cadastra. Ele vai passar e-mail para a Thaís vai analisar esses projetos e vai divulgar esses projetos para que eles tenham maior visibilidade. Então, nas redes, tudo que a gente puder divulgar desses projetos, para que eles sejam mais vistos e terem mais chances de apoio, a gente quer fazer. Basicamente é isso. A gente, lógico, se tiver condição de apoiar com mais alguma coisa, a gente também quer fazer, obviamente. Mas num primeiro momento é analisar esses projetos. A Thaís tem bastante conhecimento sobre parte jurídica mesmo dessas coisas para ajudar eventualmente a estruturar alguma coisa, mas para ajudar a organizar melhor juridicamente e também divulgar para que esse projeto, se houver alguém com interesse de apoio, ele esteja maduro documentalmente para que isso aconteça. Tá, a Thaís está aqui com a gente. Tá, ela até mandou um sinalzinho aqui, mandou um tchauzinho. Um tchauzinho. Eu vou só apertar um pouquinho mais, minha caneta caiu, vou apertar um pouquinho mais esse tema, né? Qual é o alcance da confederação, né? Que o alcance dela, ou a importância dela nesse momento, está diretamente ligado a essa influência, né? Junto a, sei lá, marcas privadas ou qualquer outra coisa, para ajudar esses projetos sociais, né? Qual que é, assim, às vezes pode ser até uma pergunta prematura, porque isso pode ainda estar em construção, mas já existe alguma coisa, porque quais são os braços da confederação? Qual é o alcance? Que segmento mais a confederação atinge, além do segmentado do atleta? Qual é a amplitude da confederação para que ela possa, de fato, auxiliar nesses projetos sociais? João, ela escreveu aqui, tá? Para ver se bate com o que você vai falar. Sim, então, é isso mesmo. Na verdade, esse é uma semente só que a gente está colocando e a gente conversou um pouco só sobre isso, mas a ideia é ser um canal de visibilidade. Então, tudo que a gente conseguir dar de visibilidade, a gente vai dar e vai dar também um suporte de organização legal, que é o que a Thaís, acho que escreveu. Então, a gente consegue fazer com que o projeto seja, além de uma coisa de boa intenção, ele consiga ser viável para um patrocinador.
Entende? Você sabe bem que você pode ter um evento na sua cabeça muito bem montado e tudo mais, se a documentação da sua empresa não tiver em ordem, os patrocinadores e os entes públicos não podem, ainda que eles queiram, eles não podem te apoiar. Então é mais ou menos por aí, a gente ajudar que os projetos... quando eu digo projeto social, vai desde projetos de saúde, projetos com criança, projeto, toda sorte educacional, o que tiver. Mas a ideia é essa, dar um pouco de estrutura e também dar um pouco de visibilidade. E crescendo essa nossa visibilidade, acho que os projetos vão realmente poder colher fruto disso, dessa sementinha que a gente está plantando agora. Tá, então vamos juntar tudo. Eu estava com uma observação na cabeça que o Jefferson Libório acabou de escrever uma coisa que exatamente estava na minha cabeça, que é o seguinte: como é algo social e todo mundo que é de boa intenção quer estar envolvido, eu falei assim que eu já me envolvo com muita coisa, mas sempre muito ali no off, né? Porque eu prefiro assim. E o Jefferson Libório falou assim, se não me engano, se a confederação, não sei o quê, pudesse ajudar que as prefeituras tivessem alojamento para esses atletas que vão disputar, de repente, um brasileiro, ou uma prova bacana, né, um grande festival, para pelo menos ajudar esse projeto social a não ter esse custo, né? E assim, eu gostaria de falar que isso é totalmente possível, né? Libório, eu estou fazendo isso no Alô Espírito de Ilhabela com o pessoal lá da Bahia, que é lá do Sérgio, né? O Remo Sem Fronteiras. A gente está tentando trazer 18 atletas deles que são competitivos para vir para a Aloha. E assim, depois vamos ver se a gente consegue casar, Daniel, e Thaís, que está aqui com a gente. Eu já faço algumas coisas paralelas. Contem comigo, né? Para a gente tentar ampliar isso daí. Isso não é demagogo, viu? As 48 pessoas que estão assistindo aqui, isso não é demagogia. Para a gente tentar realmente fazer uma coisa que tenha começo, meio e jamais tenha fim, né? Seja de fato um projeto. Sim. Ô, João, você sabe que alguns organizadores já fazem isso, né? Eu já vi isso em Brasileiro. Por exemplo, quando o Serginho Prieto fez lá no Team Brasil uma etapa de OC6 2017, 18, agora não vou me lembrar, acho que 17. Eu tinha um alojamento lá e eu cheguei a ficar no alojamento uma noite, eu fiquei lá. Foi bem difícil dormir, porque estava toda a equipe da Renalu, ainda bem novinha. Lá, meninada com bastante energia, dormir foi bem complicado. Mas já existe isso é legal, que a CBVA, na verdade, ela possa realmente ajudar nisso, nesse contato com as prefeituras, por exemplo. E eu até tinha uma ideia já um tempo atrás, que era de ajudar, eu tinha pensado mais em ter um canal de comunicação, alguém dentro da CBVA que tivesse algum tipo que fosse se especializando nisso, para ter contato com entes públicos sempre que atleta ou federação ou clube ou organizador precisasse. Então acho que serve muito bem para isso que a gente está falando agora. Vamos trabalhar junto nisso, porque eu vi aqui falando de Itacaré, tem o Serginho aqui em São Paulo, tem o Jefferson Libório, tem o Remo Sem Fronteiras na Bahia, tem uma infinidade de projetos, viu, Thaís? E eu acho que essa intervenção oficial da confederação, mesmo que para um Aloha Spirit, por exemplo, ela é extremamente bem-vinda. Porque eu vou citar um exemplo, tá? Há anos atrás, em um determinado lugar, eu consegui alojamento para 30 pessoas. Essas 30 pessoas eu não tenho como mensurar. Você vai num projeto social e abre e fala assim, quantas pessoas você está levando? Ah, estou levando 30 pessoas. Legal, vai lá, tá, pum, pum, ajeita. Foram. Só que depois descobriu-se que nesses alojamentos, que são teoricamente para pessoas que não têm grana, tinha uma galera que foi no bolo, né? E aí isso vazou. E aí isso vazou e eu fui cobrado pela prefeitura, que ela falou o seguinte para mim, olha que louco. Um dos motivos que uma prefeitura apoia um evento esportivo na sua cidade os motivos, recolhimento de ISS, turismo, fomento do turismo, porque as pessoas acham a cidade bonita e querem voltar ou falam para outra pessoa voltar,
e a ocupação hoteleira, por exemplo. Então, assim, como é que eu te dou os alojamentos e lá estavam pessoas, aí chegou no ouvido da prefeitura, pessoas que podiam pagar? Que descontrole é esse? Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito certinha, né? Até para não cair na descredibilidade, né, Daniel? Sim, sim. Na medida do possível, tudo isso tem que ser checado, né? Exatamente. A gente tem que criar um mecanismo de controle para isso. Tá. Daniel, antes de eu entrar no assunto brasileiro, eu vou fazer aqui mais duas perguntas que eu tenho, tá? E aí a gente vai mergulhar de cabeça aqui e depois entro nas perguntas que as pessoas estão fazendo. Bom, primeiro eu vou fazer aqui a pergunta de uma pessoa que me mandou enquanto você estava lá buscando sinal de internet, uma pessoa me mandou a seguinte pergunta que é fora desse contexto, mas tem a ver com a confederação. Como será formado o staff de trabalho para os eventos da confederação nesse primeiro ano de gestão e como será o novo formato das etapas também? Bom, isso a gente vai falar, né? Já que com a pandemia as mesas serão reduzidas, etc. Vamos responder só esse primeiro trecho, porque na minha parte brasileira a gente vai falar disso que ele está perguntando aqui. Eu acho que ele fez menção àquele trabalho que o Fagner desenvolveu, que é a formação de juízes, etc. e tal. Existe algum plano de continuidade disso? É óbvio que eu sei que sim. Pelas pessoas que estão envolvidas nessa gestão atual, pelos nomes que eu vi aqui, tenho certeza que sim. Só que tudo ao seu momento, né? O momento que ainda é transição. Mas existe o plano disso, as etapas do brasileiro vão continuar sendo levados os juízes formados pela confederação nos cursos. Já tem alguma coisa em relação a isso, Daniel? Sim, eu tive conversando com um dos árbitros formados, né? E até pedi que ele centralizasse a conversa nele, ou o grupo dos árbitros formados arrumasse um ou dois representantes para a gente poder facilitar um pouco a conversa, não ter tanta gente ao mesmo tempo. E a ideia, João, é que eles participem sim, tá? Que a gente tenha esses árbitros ajudando, sendo staff dos organizadores de evento. Eu estou conversando com todos, agora com os dois organizadores que restaram para esse ano, para a gente ver em que posição nós vamos encaixar cada um desses árbitros. Porque, veja, são árbitros, né? Não são propriamente assim... Não estou qualificando, mas assim, não estou dizendo que é mais importante ou menos importante, mas eles são árbitros, não são um staff simples que vai estar ali. Eu não estou substituindo os investimentos do organizador de evento. Eu estou colocando pessoal especializado para funções complicadas e funções que demandam responsabilidade, né? Os controles de prova, por exemplo. Exatamente. A cronometragem era muito bem feita, era a Cris, né, que meio que gerenciava toda essa história. Continua assim uma indicação da Cris para os eventos brasileiros ou não? Eu conversei com a Cris e com o Daniel, meu xará, que era quem fazia com ela, e ele faz, eu acredito que ele faça nas etapas de canoagem da CBCA e de algumas outras coisas assim. A ideia é continuar com eles na medida do que for possível. A gente vai ter que ver, porque a gente tem que analisar os custos disso tudo com os organizadores, mas a ideia é continuar o mesmo padrão de qualidade de sempre, não diminuir, não. Na verdade, a ideia é, se possível, aumentar o padrão de controle, né, de segurança para os atletas. Tá. Tínhamos 4 etapas de brasileiro, né? Tínhamos 2 etapas de canoas individuais, que seria em Ilhabela, primeiro semestre, e Ilhabela e Búzios, que era antes, Búzios, Ilhabela, depois ambas... São Sebastião e Vitória. E depois OC6, São Sebastião e Vitória, né? As 2 individuais já eram no primeiro semestre. Então, assim, primeiro semestre morreu, não tem absolutamente nada no Brasil, né? Até junho, julho, com certeza não vai ter nada no Brasil. E decidiu-se por uma etapa que já tem data para o segundo semestre. Explica para todo mundo a oportunidade que a gente tem de, por que Búzios e não Ilhabela, né?
E dois, por que apenas uma etapa e não tentar jogar as 2 etapas para o segundo semestre? Ô Gil, é o seguinte... Gil não, é que eu vi João. o Gil escrevendo aqui. É que o Gil escreveu aqui boa, aqui me confundiu. E o Ô, Cauê João, escreveu só uma observação aqui, só. Além do curso de árbitros, vamos reativar a ideia do curso de professores. Eu vou falar sobre isso aqui, viu, Cauê? Nós vamos falar. Sim. Ô, João, a questão é a seguinte, para esse ano, só tendo o segundo semestre, e a gente num problema de achar data para as provas, tentando ver que nós temos eleições, o sul-americano estava em aberto ainda, a gente tinha poucas datas, a gente sabe de algumas provas tradicionais, e também a gente querendo, por mais que a gente faça a previsão do fim das coisas, por exemplo, para junho, para maio, eu não sei, a gente não sabe quando que vai ser, mas que seja maio, a gente precisa de um tempo para que os atletas se preparem financeiramente e fisicamente para participar das etapas. Então, não seria interessante para a gente fazer uma prova, imaginando que as coisas terminassem em maio, a gente já marcar uma prova para junho ou para julho. O pessoal está parado, não vai ter dinheiro simplesmente para viajar e tudo mais. Pelo menos uma parte significativa das pessoas, né? Então, eu pensei, falei com a diretoria e liguei para cada um dos organizadores. Falei com... Você pessoalmente? Eu falei com a Carla e a Hanna, que são da Lima, que fazem etapa de Búzios. Falei com o JP, que estava sendo o canal para fazer a prova de Ilhabela. Falei com o Toco, que era o representante do São Sebastião, que estava fazendo a etapa de OC6. E falei com o Bernard, lá de Vitória. Os organizadores de Ilhabela e de São Sebastião, conversando com eles disseram que poderiam abrir mão dessas etapas, se fosse o caso, para não poluir demais o calendário, e a gente tem que fazer 4 etapas num espaço curto de tempo, porque a ideia é que tenha pelo menos 30 dias entre uma etapa e outra. Então a gente tomaria 4 meses do restinho de ano que ia sobrar. Então a gente entendeu por bem deixar apenas 2, e foi muito bacana a receptividade de todos os 4 em alteração de datas, até de cancelamento de etapa. A gente foi muito feliz no relacionamento com eles, porque no fim das contas a gente refez o calendário todo. O pessoal de Vitória, que tinha uma data tranquila em setembro, a gente jogou para novembro, e eles conseguiram ajeitar a organização deles, embora óbvio que eles estão com mais tempo do que todos, né? Que eles vão ter mais tempo, mas enfim, eles se abriram a fazer isso. Os outros 2 abriram mão das etapas, e o pessoal, as meninas de Búzios, conseguiram compreender e passaram a data para outubro. Então foi bem bacana. Tenho até que agradecer a todos eles que realmente compreenderam a dificuldade que a gente está adiando, porque a gente atrapalharia todo o calendário de todo mundo, os organizadores de festivais, as etapas de estaduais, tudo. Com 4 etapas, a gente atrapalharia muita gente, ia ficar muita coisa encavalada, e a gente ia atrapalhar também os próprios organizadores dessas etapas, que as pessoas não fariam escolhas, algumas delas teriam que fazer escolhas sobre qual etapa ir. E imagina se a gente ainda tivesse o sul-americano, que loucura que ia ser fazer essas 4 etapas antes de novembro. Quer dizer, não teria condição de fazer. Então a gente enxugou um pouco o calendário e tivemos a sorte de contar com a ajuda de todo mundo aí, dos organizadores que ganharam o edital, para a gente conseguir fazer um campeonato que vai ter menos etapas, mas a gente espera que não perca o brilho de qualquer maneira. Não vai perder. E nesse momento não existe o ideal, né? Existe o necessário, o que dá para fazer dentro da melhor forma possível. Isso já responde uma das perguntas que foi feita pela plataforma do Instagram hoje, que foi do Mauro Fernandes, que ele questionava justamente isso, de uma maneira macro.
como é que foi feita essa escolha, por que não Vitória, por que não jogar, por exemplo, uma etapa do Brasileiro para Niterói, que é um lugar que tem muita canoa, aí já é uma outra discussão, porque você tem que respeitar, obviamente, as pessoas que estavam ali. Há uma análise das propostas, foram escolhidas 4 propostas, porque são critérios, né? Então não dá para você ficar pensando num outro lugar que não sejam esses 4. Tá bastante entendido isso daí. Existe uma frente, né? Algumas pessoas que eu escuto que falam que o ideal do brasileiro seria ter 1000 etapas no ano. E existe uma outra frente que diz que o ideal, até por questão financeira, de calendário, etc. e tal, seria ter uma etapa só no ano de canoas individuais e uma etapa de brasileiro de canoa OC6. Né? Existe também um pensamento que é assim, 2 etapas é muito louco, porque assim, o cara que foi mal na primeira etapa, já muitos clubes não vão para a segunda. O que aconteceu esse ano agora que passou, que você via São Sebastião, Vitória, você já viu que estava mais esvaziado. Certo que ali tinha uma questão de grana, de terem que viajar fora do eixo Rio-São Paulo, mas na minha análise, eu acredito que a maior parte foi tipo assim, cara, eu vou gastar essa grana para fazer o quê na segunda etapa do Brasileiro se eu já fui mal na primeira, né? Existe alguma linha de pensamento da Confederação Brasileira em relação a isso, né? O que essa nova gestão pensa em relação ao número de provas de brasileiro a cada ano? Ô, João, E o Gil tá lembrando que tem uma de sprint aqui, desculpa. Sim, é verdade, tem uma etapa de sprint. Ô, João, existe de fato esses pensamentos que você passou, e dentro da diretoria, eu acho que a gente tem esses pensamentos existem também. Eu estou colocando isso, tá, é um próximo item de pauta nosso de diretoria, é o planejamento para o ano que vem. Que infelizmente a gente acabou atrasando por conta dessa coisa toda que aconteceu, expectativa de mundial, devolução de dinheiro, cancelamento de Sul-Americano, reorganização de calendário, tudo isso demandou um esforço grande. Mas eu acredito que para a gente poder dar força para os eventos festivos, para os eventos regionais, esses eventos que são mais próximos do atleta, das bases, eu acho que a gente tem que tentar fazer isso, para que o pessoal consiga entrar no esporte e se desenvolver ali ainda próximo dele. Eu acho que os esportes, de maneira geral, são assim, né? Uma criança que faz natação, ela tem campeonatos ali do seu clube, campeonato do seu município, da sua região, do seu estado, para depois partir para uma coisa mais distante e mais cara, que é partir para um brasileiro e tal. Então eu acredito que isso seja interessante, a gente desenvolver o esporte regionalmente. Dar força para as federações também, até porque cada federação, cada estado tem uma realidade diferente. A Bahia é diferente do Rio, que é diferente de Brasília, que é diferente de São Paulo. A gente consegue achar alguns pontos comuns entre todas, mas a gente não pode dizer que todas são iguais. Elas têm realidades muito diferentes, desde o perfil de atleta, quantidade de atleta. Então eu acho que meu pensamento é que a gente tem que tentar fortalecer os regionais, e para isso a gente vai deixar a ideia, pelo menos é que a gente vai discutir em diretoria, mas a minha ideia é tentar diminuir um pouco o número de etapas de brasileiro, deixar mais para aumentar o nível dessas etapas e deixar que os atletas possam competir bastante nos seus estaduais e nos festivais. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente vai acabar... Você vai me perguntar alguma coisa sobre relacionamento com os festivais e tudo mais, mas eu vou adiantar um pouquinho, que eu acho que é justamente isso. Os festivais são muito importantes para os atletas se manterem ativos em competição, isso os atletas já mais experientes, mais de alto nível, e para os atletas iniciantes, não tem melhor lugar para começar do que perto da sua casa. E nessas provas festivas, o clima é um pouco diferente, é um pouco mais... Ela é festiva, né?
é um pouco mais leve, eu acho que é bem interessante que seja assim. Então, eu acredito nesse formato de fortalecer as coisas regionalmente, que aí a gente deixa uma base bem sólida e a federação organizando o relacionamento com alto rendimento e dando apoio para esses iniciantes também. Acho que é interessante desse jeito. Tá. Eu já falei sobre isso tem uns 2 anos com federações de VAA de alguns estados. E é uma ideia marqueteira, né? Ela não foi estudada, né? Mas assim, em marketing, apoiando em marketing, eu acho que o melhor para os campeonatos regionais, isso é uma opinião minha, viu, gente? Tá? Seria eles serem realizados todos na mesma data. Então, dia 5 do mês tal, todos os campeonatos são campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato baiano, campeonato capixaba, todos os campeonatos estaduais são realizados na mesma data. Quais são as 2 maiores vantagens que eu vejo? A primeira é você enxugar um calendário que tem, assim, não tem prioridade. Tudo que tem num calendário, eu digo de um certo nível para cima, de festivais, de provas oficiais, etc., todos têm a sua importância nessa cadeia de crescimento da modalidade. E eu vou facilmente exemplificar quando a gente tocar nesse assunto, até porque é a minha praia, né? Mas assim, você você enxuga o calendário, né? Então você não tem o campeonato carioca numa data, o paulista no outro, o não sei o que no outro, já vai ocupando o calendário, né? E a segunda, talvez a que mais me deixe apaixonado pela meu expertise, pela minha profissão, é que se você tiver um campeonato de VAA regional bombando no Brasil inteiro, você consegue montar uma estratégia de assessoria de imprensa, de divulgação disso que está acontecendo no país, para você atrair olhos da mídia, tipo assim, dia tal, vai ter o campeonato estadual no Brasil de cada estado desta modalidade, que é o que mesmo? O que é VAA? Ah, aquele negocinho do lado ali, aquele... Você começa a trazer um interesse, vira algo grandioso. A pauta de uma mídia nacional não será falar de um estado. A pauta da mídia nacional será falar de cada estado. Nós faríamos, por exemplo, no Aloha Spirit Club, matérias falando o que aconteceu em cada prova, em cada estado. Olha o potencial que isso tem como brand, né, usando o VAA como marca. Então, assim, na minha opinião, eu acho que isso seria muito bom de ser estudado. O que você, ou a confederação, se já deliberou alguma coisa nesse sentido, e digo que as pessoas com quem eu conversei, Zé Paulo, José Paulo, o pessoal todo, assim, era muito simpático essa ideia. O que você acha disso? Não, mas essa ideia faz parte do pacote de fortalecimento regional. Se todos os estaduais puderem ser nas mesmas datas, a divulgação de todas é mais fácil, a organização de todas é mais fácil, e a gente poderia fazer com que as etapas fossem preparatórias até para os brasileiros, as coisas ficariam bem bacanas. Eu acho que funciona assim, João. Eu acho que nessa questão de marca, inclusive, ela fica muito bacana, porque você vai divulgar, nessa data teve campeonato onde? Em todo o Brasil. Teve 500 canoas na água nesse fim de semana. Como assim, tanta canoa? Porque teve campeonato estadual em todos os lugares que tem federação, né? Então vai ser bem bacana. Tá. O Fagner parabeniza essa ideia, o Geninho também apoia essa ideia, fala que assim, usando como exemplo o futebol em períodos distintos. O Rogério também fala disso. O Rogério Martins, da Praia Vermelha VAA, que eu amo esse cara, toda vez que eu encontro com ele, eu falo assim, eu não sei porque que eu gosto de você, mas eu gosto muito de você, Rogério. Ele lembra que teve um ano, de verdade, eu gosto do Rogério pra cacete. Teve um ano que as datas do Carioca foram na mesma data do Paulista. Então, uma coisa que eu sou meio boca aberta, né? E as boas ideias eu vou soltando, vou falando, o cara que é mais esperto, ele vem e me dá a volta. Mas eu tenho um projeto há 2 anos na gaveta, acho que eu comentei com você em algum momento, Daniel, e que eu acho que eu vou colocar em execução agora no final desse ano, que é anualmente a gente ter um grande congresso em algum lugar, né? Eu já estou com esse projeto montado, eu só não tive coragem de botar ele para frente e decidi colocá-lo agora. Que você tem ambientes ali
sala de debates de assuntos mais específicos, depois o grande fórum, um lugar onde a gente possa sentar, atleta, entusiasta, mídia, federações, confederações, associações, e a gente deliberar junto os próximos passos, óbvio, sobre a júdice da confederação, que é a entidade maior, a sua concordância e aprovação. Porque o que eu vi nesses 10, 12 anos, aí 13 de canoa, que eu estou envolvido, é que assim, todo mundo, a grande maioria tem muito boa vontade, tem a pegada de querer que a coisa realmente cresça, né? Mas quando a gente esbarra, isso todos nós temos, no nosso pessoal, naquilo que nós achamos e que a gente é inflexível, a gente começa a bater e a gente não concorda. Então, se a gente está todo mundo junto ali fisicamente, debatendo um assunto e deliberando um assunto, né, eu acho que vai ficar muito mais fácil. Eu acho que vai ser muito legal, cara. A gente conversou um pouquinho disso por telefone, João. Foi com você, né, que eu falei. Sim, eu gosto dessa ideia. Eu queria... Você até deu uma ideia de... Não me lembro onde que... Santa Catarina, não me lembro onde você comentou até. Está sendo desenhado para ser em Florianópolis, porque o hotel cedeu, o espaço é um hotel sensacional, que é de frente para a lagoa, então dá até para ter remada, dá para ter clínica, workshop, que é o Praia Mole Hotel, que agora tem um outro nome, porque foi vendido por uma outra rede internacional. Mas já falei com eles, né? Tem sala de congresso. Eu acho que a gente pode fazer sim. Eu tenho ideia de fazer algumas coisas, assim, a gente podia tentar alguns pilotos antes disso, quem sabe. Até a gente falou sobre isso, você acha que isso devia ser um evento à parte, fora do campeonato, devia ser outra coisa, mas até a gente podia fazer isso esse ano com um piloto dentro do campeonato, se fosse possível. Mas também não vejo problema de ser fora, não, acho que pode ser bacana. Cara, eu vou desenhar isso. O coronavírus está me ajudando nesse sentido, porque não toca telefone, não vem cobrador na porta, entendeu? Tá tudo uma paz aqui, tranquilo, tá? Vamos ver em relação a isso antes de a gente continuar. Ainda é prematura, a Thaís diz. Ela está conversando com alguém aqui. Nós estamos com 52 minutos, a gente vai continuar com mais uma pergunta. Aí eu vou dar um break e nós vamos entrar no bloco 2, que a gente vai precisar de mais um tempinho aí, em função do nosso atraso, para concluir essa live, tá? Puta, esse assunto vai render porque é comigo que eu tô falando, que a gente está aqui, mas de proximidade... Tá, vamos para uma pergunta mais curta. Daniel, você chegou a falar que um dos cuidados que a confederação tem, e eu me lembro que o Fagner tinha o mesmo cuidado, é não procurar estar próximo dos festivais grandes. Assim, falando em nome do Aloha Spirit, os festivais grandes, eles procuram não estar próximos dos eventos oficiais. Porque, na minha opinião, ambos vão perder. E o que a gente quer é que tanto o festival quanto o evento oficial esteja com todo mundo lá presente, né? Existe o cuidado quando é escolhido o calendário da confederação, as provas da confederação, existe um cuidado para estar mais distante de alguns determinados festivais, né? Não dá para estar de todos, mas existe esse cuidado? Existe sim. Se não existe, pode falar. Aqui não é o João do Aloha, aqui é o João entrevistador. Não, mas você vê, agora até para fazer a escolha dessas datas, para as duas etapas aqui do Brasileiro esse ano, a gente ficou driblando o calendário de Road to Win, de Aloha, daqueles que a gente tinha conhecimento, para poder... Ainda tinha eleições em 2 turnos, a gente sabe de alguns que as pontas de ano, muito início de janeiro e muito dezembro, complicado. A gente também ficou preocupado em não deixar muito perto, por exemplo, da Rio Vaá. Existe todo, mas assim... a gente tenta e não necessariamente consegue driblar todos, é o que você estava dizendo. Mas acabou que a gente ficou a uma semana só da volta de Ilhabela. A nossa etapa é dia 21, a volta da Ilhabela é 28. Eu acho que elas são compatíveis, enfim, a questão é que é custo de viagem, essas coisas todas. Mas a gente tenta na medida possível. E a ideia, João, é que a gente possa divulgar o calendário de maneira, digamos assim, vertical. Quer dizer, a confederação lança, já tendo combinado com as federações,
as suas datas, porque aí a gente depois vai, até o edital, para quem vai fazer qual prova, isso pode ser um pouquinho mais para frente. Mas aí é interessante porque eu tenho certeza que os festivais vão se adaptar a isso também. E vão ser, enfim, como eu falei antes, vão ser utilizados até como forma de treinamento para as provas. Então, acho que vai ser bem bacana. Se a gente conseguir implantar isso, a ideia já é implantar para o ano que vem, tá? Show de bola. Vamos trocar ideia, vamos conversar. O Aloha Spirit como um produto privado, né? Historicamente, eu já começo a negociar, por exemplo, daqui um mês e meio, eu já estaria negociando as etapas do ano seguinte. Porque eu sempre acabo lançando elas em outubro do ano seguinte, porque aí eu dou tempo do cara se programar. E o Aloha tem uma coisa que todo mundo já meio que pegou, com exceção do coronavírus. Lançou, a data é aquela, tem, faça chuva, faça sol, não tem cancelamento, então as pessoas confiam, compram passagem, alugam hotel, né, etc. Mas dá para a gente trabalhar junto, isso sim. Eu vejo que evento oficial não está atrapalhando ainda os grandes festivais não estão atrapalhando os eventos oficiais, isso conversa com os atletas, né? E é a nossa pauta do próximo bloco, aonde a gente vai fazer mais essa pergunta ainda explorando o festival. E aí, a gente, Daniel, vai partir para responder para a galera que está aqui. Tem muito atleta que eu tenho certeza que esperou o fim do primeiro bloco para entrar no segundo bloco e fazer as perguntas para você, tá bom? Começar então, o tiroteio. Vai começar, volta com a armadura. Brincadeira. Eu vou encerrar, galera, este vídeo agora, esse ao vivo, e vou voltar a esperar todos vocês, 55 pessoas, voltarem para cá, para a gente continuar, então, no segundo bloco. Tá bom, Daniel? Tá combinado. Sai então, entra, até daqui a pouquinho. Hã? Eu vou sair, vou entrar ao vivo de novo, o mesmo procedimento que nem da primeira vez. Tá bom. Tá bom? Legal. Valeu. Até daqui a pouco. Até. É isso aí, galera. Vamos voltando, que agora é a vez de vocês. Peguem suas armas, vamos acabar com... Fala, Rogério Mendes, estou sabendo que você está numa modalidade sinistra aí pro Aloha Spirit, com más intenções. É a hora de vocês falarem com o presidente da confederação, Thaís. Pô, Thaís, saudade, eu gosto de você também bastante, viu? Thaís, vice-presidente. Vamos ver aqui, ele ainda não entrou. Bose! Pô, meu irmão, como é que você tá? Tranquilão? Que viagem aquela, hein? A gente vai falar sobre tua palestra dessa viagem na Aloha Spirit, tá? Gilberto voltou, Érica voltou, Thaís tá me dando tchau. Tchau, Thaís. O Nando Grilo tá aqui, pedalboard na veia. Esse ano na Aloha é separado, hein? Todo mundo tá entrando, menos o presidente. Ele deve estar atrapalhado com a internet lá. É recíproco. Beijo. Valeu. O Gilvalfo está aqui com a gente, bem-vindo. Estou aguardando o Daniel ainda entrar, tá? E o resto da galera, que agora a gente vai falar de crescimento do VAA, bases que estão se formando, de que maneira, né? Que é um assunto que todos vocês também gostariam de falar sobre, discutir. E vamos responder duas perguntas aqui que fizeram. O Geninho fez uma e a Geis fez outra, tá? Valeu, fizemos a sua pergunta no primeiro bloco. E a gente vai para as perguntas que vocês vão fazer para o nosso presidente. Eu acho que como a gente falou que o primeiro bloco ia ter pergunta, ele fugiu, não vai voltar não. Brincadeira, ele está aqui. Vamos lá, presidente. Tá entrando aqui, gente. Voltou! Voltei. Ó, não agora você está dominando o Wi-Fi aqui, ó. Eu fui pedir uma água aqui na casa que me recebeu, ó. Eu falei, vai parecer que eu tô puxando o saco do João aqui, hein? Ah, mas você tá mesmo. A gente sabe que você é puxar saco. Tô brincando. Não engasga que ainda tem live para acabar. Tem duas perguntas durante esse longo papo que a gente foi fazendo. Um que foi da Gess,
que ela fez, quando a gente estava falando de federação, e o outro do Geninho, tá? Que eu fiz questão de anotar, até porque tem um pouco a ver com a questão dos festivais. A GES, quando a gente estava falando de federação, que a federação devia falar com a confederação. Atleta com clube, clube com federação, federação com a confederação. Ela fez uma observação, vou deixar você responder, eu tenho minha resposta aqui, mas o entrevistado é você. Tá bom, mas e quando tem o conflito do clube ou do atleta com a federação? Como é que resolve isso? Como é que a minha voz vai ser ouvida? Se é que eu entendi direitinho a pergunta dela, mas eu acho que é isso. Vamos por partes. Primeiro que a gente fez a gente criou uma estrutura dentro da confederação para a solução de conflitos, tá? Que legal, não sabia disso, você não tinha me falado disso aí, isso tem lá sim, a GES está aí, isso mesmo. A GES está falando que a minha pergunta foi feita corretamente. O Gil deu a ideia disso acontecer, e agora ele e o Provete estão trabalhando. Foi só falar no Provete, ele entrou. É uma mãe de Provete também está trabalhando numa espécie de um código de ética, um regulamento interno para os atletas, para os clubes, para todo mundo. Então, qualquer conflito que houver, a ideia é que a gente monte uma comissão específica para o tratamento desse problema. Essa comissão interna seria formada por pessoas que a gente entende que tem condição de tratar disso, ex-presidentes da confederação, atletas de experientes, de renome, enfim. Formar um grupo para resolver aquela questão específica que pode vir a acontecer. Tá? Agora, o fato de haver uma comunicação... Aí a questão que o atleta pode ter, ou do clube pode ter, de discordância com a sua federação, ou o atleta com o seu clube, enfim, acontece mais ou menos o seguinte. Se, por exemplo, vai ter uma pauta de uma assembleia e a federação vem votar, tá? Se a federação fez um debate no seu estado e com uma votação, e uma posição venceu e uma outra posição foi vencida... Perdeu. Não adianta agora você simplesmente não ficar satisfeito com isso e passar por cima do processo eventualmente democrático que teve dentro da sua federação, do seu clube, seja lá da estrutura abaixo, e querer ser ouvido individualmente. Isso é uma questão. Outra coisa é você ter um problema realmente com o seu clube, um problema com a sua federação. E aí você vai trazer para a confederação tentar solucionar. Aí esse comitê de ética vai ser acionado para resolver esse tipo de questão. Então, é como os casos de transferência de atleta, problemas em provas, enfim. Fora o que pode acontecer do dia a dia, que a gente vai começar a experimentar agora. Por isso que a gente está montando esse código e, em princípio, vai colocá-lo em prática e depois a gente vê as eventuais alterações necessárias, né? É uma coisa que está sendo feita com muito carinho, com muito cuidado, mas certamente a gente não sai 100% certo de cara, né? A gente apanha um pouco. Tá. E a observação do Geninho que eu anotei aqui, Geninho, se tiver aí, me corrija, por favor, se eu entendi errado. Quando a gente estava falando do aperto do calendário, daquela história de respeitar datas, de tentar fazer com que eventos oficiais não estivessem próximos de festivais e festivais não estivessem próximos de eventos oficiais, eu vejo, e depois eu acho que cabe até eu dar uma explicação porque que eu vejo assim. Eu vejo de fato como uma balança. Eu não vejo evento, minha opinião pessoal, gente, me perdoem, e eu respeito se alguém discordar. Eu não vejo os eventos oficiais além dos oficiais, dos festivais, e não vejo os festivais, tenham o tamanho que for, além dos eventos oficiais. Eu vejo que os dois estão aqui no mesmo nível e andam juntos. Pelo menos por enquanto, e eu vou explicar por quê depois, tá? E aí o Geninho fala assim, eventos, nesse momento, por exemplo, eu acho que ele disse nesse momento de pandemia, ou talvez para sempre, eles têm que ficar de stand-by para a CBVA fazer o seu calendário primeiro. E aí depois os eventos privados, né? Ele usou só o termo eventos,
mas eu acredito que sejam os outros demais eventos, obviamente, né, privados. Aí eles entram e eles colocam as suas datas no calendário. O que você pensa em relação a isso? Ô, João, é mais ou menos o que a gente estava falando. Se eu conseguir, né, eu digo eu nesse momento, a CBVA conseguir fazer sempre programar junto às federações as suas datas oficiais, porque quando a gente fala em oficiais, a gente está falando de brasileiro e também de estadual. A gente conseguir colocar esses campeonatos alinhados o mais cedo possível, os próprios eventos privados, vamos dizer assim, vão se distribuir nas demais datas. Isso já vai ser natural. Ninguém quer competir calendário. Acho que não é positivo para ninguém. Então, a gente conseguindo colocar em prática isso, naturalmente os organizadores vão se adequando. Mas eu acho que é por aí, não tem muito segredo. A gente tem que respeitar o calendário. Óbvio que a gente sabe que tem provas que são tradicionais. A gente já sabe que o Rio Vaaca é no começo de dezembro, isso não muda. A gente já sabe que a volta a Visa tem a sua época própria. Até quando há alguma mudança, o Fábio Paiva levanta e fala: excepcionalmente a gente vai ter que mudar, teve que mudar alguma coisa esse ano, mas é assim, a gente sabe que tem essas datas, assim como o Sul-Americano é sempre em meados de novembro, Mundial sempre ali meados de agosto, a gente sabe que existe isso. Então a gente tenta colocar as datas oficiais o quanto antes para que os organizadores entrem nesse restante de calendário de uma maneira mais tranquila, né? Uhum. Então acho que tem que ser assim, sim. Se eu entendi bem a pergunta do Geninho, eu acho que tem que ser assim, sim. A gente tem que tentar colocar com que todos tenham o seu espaço. Até porque, voltando no que a gente já falou, os festivais e os campeonatos regionais, eles são muito importantes para desenvolvimento de atleta de ponta também. Exatamente. E aí vai entrar a minha fala, que eu não poderia me omitir, que é o seguinte: os festivais são porta de entrada. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o Stand Up Paddle, e assim, eu tenho certeza do que eu vou falar, que acontece no VAA também, e que vai continuar acontecendo no VAA. Os iniciantes, quando eles entram no esporte, eles não vão para um evento oficial que eles vão tomar um couro. Quando você tem um novo time, o cara não vai para um evento oficial. E sem crítica, imagina, o evento oficial não é crítica, ele é assim, né? E é demais. Você vê, São Sebastião foi um evento com pouquíssima estrutura, mas foi incrível. Eu estava lá presente, né? Canoa para tudo quanto é lado, uma galera, mostrar, o lugar era legal. Mas assim, quando o novato ele vai para festival e ele vê aquele mundo, ele vê aquela coisa, ele se inspira, ele se anima, ele quer continuar treinando, ele quer ir para as cabeças. E melhor, por que eu brigo muito para manter a galera de ponta no Aloha? Que graças a Deus stand-up paddle estão lá, natação de águas abertas, os melhores do Brasil estão lá. A Betina, que vai para a Olimpíada, nada no Aloha Spirit, né? Alan do Carmo já nadou no Aloha Spirit. E no VAA também a gente tem, se não as grandes equipes, essas equipes desmanteladas, como a SAMU faz, para competir junto com outra galera, para fomentar o esporte. Então, quando você está lá como amador e você assiste uma largada e uma prova dos profissionais, você se inspira ainda mais. Então, o que são os grandes festivais? O que é o Aloha Spirit na sua essência? Ele é o berço, ele é a porta de entrada, ele é o alimento dos futuros brasileiros, campeonatos brasileiros oficiais, dos futuros campeões. A cada 100 atletas que entram num evento festivo, você vai ter 2, 3, 4 que vão ralar para, a partir daí, se tornar um grande ícone do esporte nacional. Né? E se não tivesse os oficiais, para onde eles migrariam? Então, o grande casamento é esse. Né? Entender que se cada uma dessas pontas não tivessem o seu verdadeiro papel, aqui não tem o verdadeiro papel, ela já tinha minguado, já tinha acabado. O oficial já tinha ido para o limbo, ou os grandes festivais já tinham ido para o limbo. Se eles sobrevivem, é porque eles de fato têm cada um o seu papel e que eles são muito interligados, né? Tanto que eu sempre estive presente na confederação com vocês, né?
de ouvir, de participar de algumas reuniões, etc., só para ouvir, saber o que está acontecendo, e sempre fui muito respeitoso com as decisões da confederação. Você lembra que na comissão de transição eu fui convidado para ser diretor, não lembro o título, de marketing da confederação. E você lembra que eu falei, cara, eu não me sinto capaz, porque pode ser que num determinado momento eu tenha que tomar uma decisão que vai contrário a um ou contrário a outro. Então eu prefiro não ser. Né? Então, assim, a gente parar, apesar de são poucas pessoas, de achar que um ou outro é mais importante. O brasileiro é infinitamente mais importante em título do que qualquer título de festival. Mas para você alimentar uma modalidade esportiva, fazer ela crescer, né, e se manter, todos esses eventos são importantes. Todos os privados, até os regionaizinhos, né, e principalmente os eventos oficiais. Não sei se você acha a mesma coisa. Sim, eu concordo com você. Acho que tem que seguir, sim. Sobre as categorias júniores no brasileiro, a Geis fez essa pergunta e não complementou. Como é que estaria dividido isso? Eu não entendi. A categoria júnior é uma categoria oficial. Que tem lá, sub-16 e sub-19, né? É isso. Júnior 16. É só esse ano? Não, Jéssica. Responde para ela aí. Não, o campeonato mundial que infelizmente foi cancelado, ele teve convocado de categoria júnior. E, se eu não me engano, o sul-americano também tem. Então, foi seletiva brasileira para isso. O que nós temos, sim, são ainda, infelizmente, poucas equipes. Poucas equipes júnior, assim como temos quase nada de equipes de Paravá. A gente tem excelentes remadores de Paravá nas individuais, mas não temos equipes. E a júnior é a mesma coisa, tem uma dificuldade de júnior, mas acredito que seja natural essa dificuldade de garotada remando. Equipamentos caros, enfim, ainda tem isso, né? Mas eu acho que hoje já tudo. Acho que hoje ainda tem muita coisa barateando de equipamento, já tem coisa. Tendo mais clubes, as distâncias percorridas para que o atleta possa fazer as suas aulas e os seus treinos sempre foi próximo, passa a ser próximo, desculpa. Então, eu acho que está tranquilo, está melhorando muito isso. Cláudia Vidigal, João, dá uma atenção à nossa questão de apenas uma etapa do individual. Cláudia, dá uma especificada na tua pergunta. Ela já tinha feito essa pergunta, o João, que eu vi passando, que ela acha que uma etapa apenas de campeonato é pouco. E, enfim, a gente falou um pouco sobre isso e existem cenários diferentes, né? Seria muito bacana que se a gente tivesse um campeonato brasileiro com muitas etapas, o que você falou. Uma Fórmula 1, né? Exatamente. Mas veja, isso num país como o nosso chega a ser inviável financeiramente, a gente não consegue. O formato de 2 provas, eu acho que não dá chance de recuperação. Só o primeiro, o segundo lá, quem sabe o terceiro, que se der sorte, ele consegue reverter uma prova menos feliz dele. Agora, mas assim, como eu disse, isso ainda é uma opinião minha, eu estou trazendo isso para a confederação, para a diretoria. Eu acredito que se não for possível fazer 11 etapas, o ideal seria uma só. Minha opinião, sabendo que o atleta naquele dia pode ter um dia ruim e não ir bem. Só que é o que eu digo para você, se em 2 etapas o atleta tiver um dia ruim, ele não recupera no próximo. Se quebrar o equipamento, então ele está no meio da remada, quebra o remo, quebra o iaco, ele não consegue terminar a prova dele, em 2 etapas ele não consegue recuperar. E aí quando a gente fala em fazer, por exemplo, o Cauê e a Marta estão falando de fazer 3 etapas, o Cauê ainda falou em uma, exatamente isso. Se a gente conseguisse fazer 3 etapas de OC6 e 3 etapas de individual e dupla, seria uma coisa boa, mas olha a quantidade de etapa que a gente espalharia pelo ano, né? São 6
6 etapas de campeonato, que fica difícil do atleta conseguir. Né? Tá. Eu gostaria só de pontuar que essa fala do Daniel sobre algo que não é discutido ainda ou deliberado pela confederação é só Sim. brainstorming, né? A gente só está jogando. Tanto que você estava falando, Daniel, e eu estava pensando aqui, olha, mais uma vez, não é a confederação, por exemplo, que teria que dizer vai ser assim. Claro que nos próximos anos, até pelo nosso histórico, vai ter que ser assim, né? A gestão vai se reunir, né? E vão tomar decisão em cima de informações, de pesquisa, etc. e tal. Mas, mais uma vez, o atleta fala com o seu clube o que quer, o clube fala com a federação, as federações se reúnem com a confederação, e se as federações trouxerem a informação assim, a galera tá brincando, tá, gente? Fazendo uma piada séria. A galera tá com grana, quer viajar para 11 etapas do Brasil inteiro. É isso que as federações votaram, a maioria das federações ganhou, e a confederação vai falar o quê? Ok, se essa é a voz, é o desejo dos atletas, ótimo, porque em 11 etapas a gente consegue ter um puta campeonato legal, né? E a gente consegue ter esse equilíbrio de pontuação e de recuperação, né? Mas precisa ouvir, é difícil. Se a confederação hoje, sem elementos, é quem tem que decidir, é melhor ela decidir pelo bolso, talvez, né? Ou por toda essa logística, não sei. João, então, isso que a gente está falando não é decisão, não tem nada acontecendo. Em 2020, por conta de toda a questão de saúde da pandemia, a gente tem apenas uma etapa de OC1, V1, OC2 e uma etapa de V6, de OC6. É só isso. A etapa de sprint, que nós já não tínhamos quem organizasse, ela foi cancelada. E as outras 2 etapas, uma de individuais e dupla e uma de OC6, também foram canceladas. Isso é para esse ano, tá? Para os próximos anos, a gente vai, como eu disse, eu vou dialogar com as federações para ver qual o formato que nós entendemos ser o melhor. E pode falar, desculpa, termina. E de acordo com o que sair com as federações, a gente vai buscar a opinião das pessoas também, tá? Mas uma das coisas que tem que se entender também é o seguinte, por exemplo, esse ano nós abrimos edital para uma prova de sprint e não teve ninguém para fazer. A única empresa que se propôs a fazer mandou uma proposta um tanto genérica, a gente pediu para que especificasse mais e ela abriu mão da prova. A prova de sprint é especialmente cara e complexa de ser feita. Então, se a gente abrir muitas etapas, 3, por exemplo, eu já não tenho certeza que a gente vai conseguir organizador para todas. Enfim, mas isso eu acho que é uma decisão que não vai ser, não vai ser imposta por nós de maneira assim vertical, simplesmente vai ser assim. A gente vai dialogar para que isso seja colocado em prática sem passar por cima de ninguém, obviamente. O Alex Cumier, ele fez uma observação que logo abaixo a Marta Terra falou, ótima pergunta do Alex. Por que a confederação não chancela um festival como etapa do brasileiro? Não existe impedimento algum de fazer isso. Já foi feito, inclusive, você mesmo já fez etapa do brasileiro. Você fez, embora fora do Aloha, você fez até um sul-americano. Quer dizer, não existe impedimento para isso, não. A gente só tem que alinhar que o organizador de um evento festivo, digamos assim, ele se adeque às regras todas da confederação. Ou seja, hoje as categorias que existem na CBVA são um pouco diferentes das categorias que existem no Aloha. Tem que se adaptar a isso, mas não existe qualquer impedimento de usar etapas, que existem etapas muito boas de eventos, não só eventos de vários esportes, como o Aloha, mas prova na Represa Guarapiranga, de OC1, de V1, que são provas muito boas, né, lá do Aloha. A gente tem prova, o próprio Rio Vaá, que tendo uma estrutura, se tiver uma estrutura bacana, fica uma prova boa, porque
o mar é muito bom, né? O trajeto lá, o percurso é muito bom, então dá para se fazer isso de chancelar etapas de brasileiro em provas festivas. Isso não tem impedimento algum. Tá. A Cláudia Vidigal falando aqui, coloque Ilhabela, acho que ela está falando do Aloha, como etapa do brasileiro. Mas é até legal eu me posicionar em relação a isso, tá? Não vou me alongar porque o entrevistado é o Daniel, mas eu sou contrário a essa ideia. E ó que eu estou legislando contrário ao meu business, porque uma etapa do brasileiro no Aloha ia fazer muito melhor para o Aloha Spirit. Viriam mais pessoas, eu teria maior facilidade de negociação com as prefeituras, porque o meu evento tem um quê oficial, mas quando eu fiz a criação e doei da marca Vá para o Brasil para a confederação, eu deixei bastante claro qual é o meu pensamento de marketing para a modalidade. Mas marketing não é tudo, né? E que se um dia a confederação decidir que os festivais de fato estão liberados para mandar proposta, o Aloha Spirit vai ser o primeiro da fila. Vamos seguir aqui. Só para falar mais uma vez, tá, João? Qualquer evento privado, qualquer que seja ele, não existe impedimento de utilização como etapa de brasileiro. Não existe. A gente só tem que ver a pertinência. Por exemplo, o Fagner está dizendo que a Rio VAA não serve para a seletiva de sul-americano porque é em dezembro. Ok, mas eu só estou querendo dizer que qualquer prova pode ser chancelada como etapa do brasileiro, desde que ela siga os requisitos de categoria, segurança e tudo mais, que a gente exige de qualquer organizador. Tá. Aqui, que bom que o chinês está aqui, é uma pessoa que eu respeito muito a opinião dele. De verdade, uma etapa única para brasileiro é ótimo, exclamação. Abre espaço para os estaduais e festivais. Essa é a opinião de um dos principais atletas que a gente tem hoje no Brasil, principalmente categoria V1, mas que habita aí também a OCC sempre em equipes vencedoras, né? Ele é remador da Renalu, né? Eu falei assim, tipo, grandes equipes, porque eu fiquei com medo de cometer um erro, de falar assim, remador da Rinalu, mas de repente não é mais, ou reminhoto. Eu sou meio... Puta, é verdade. Desculpa aí, chinês, mas você eu conheço você como Rinalu, óbvio, né? Seria ótimo, e a Marta concorda, teríamos tempo para o calendário. Vamos lá, Thais Amorim, essa sugestão das pessoas é para esse ano, João. Não sei o que é. Me ajuda aí, viu, Daniel? Que eu estou meio perdido aqui nas perguntas aqui. Vamos lá. Ó, temos lá. O Geninho voltou. Ele voltou. O ideal para o brasileiro seria reunir individuais, duplas e V6 em um final de semana alongado como feriado. Com feriado. Eu acho que eu gosto muito do Geninho. Mas eu não sei se é tão fácil fazer assim. Quando a gente faz etapa de sábado, a gente pensa numa janela de segurança no domingo, né, João? Você sabe que é necessário, porque você refazer o seu cronograma enfiando todas as etapas num dia só, não é fácil. Então, se você coloca OC1, V1, OC2 e OC6, tudo num fim de semana só, eu acho que eu tenho só medo disso. O fato de ter um feriado, ainda ninguém falou nada, mas é gente que vai sair no tapa, falando que viajar para Vitória no feriado é mais caro, no Rio é feriado mais caro. Eu já cometi esse engano no Aloha já. Eu já cometi. Né, embora o pessoal ache que esses dias a mais de feriado facilitam a vida, ele também torna mais cara a viagem. Então, a gente tem que medir um pouquinho. E há quem questione a questão o Cauê Serra está escrevendo aí o que eu ia falar agora. O treino de V1, OC1 com o de OC6 são diferentes. V1 e V6 são treinos diferentes e você acaba atrapalhando a performance e seleciona talvez não o melhor que tem do país para mandar para campeonatos internacionais. Então, são pontos de vista diversos, mas o Cauê, se eu não me engano, na live que ele fez, ele falou disso, né? Ou em alguma outra coisa que eu vi ele falando, que levou um tempo para as pessoas, para o VAA conseguir fazer campeonatos
etapas separadas, assim as pessoas treinam melhor. A maioria aqui pelo menos está se posicionando que acha que tem que ser separado mesmo. Eu tinha uma última pergunta, e essa é bastante polêmica, que eu não havia feito, eu vou fazê-la agora, tá? Daniel, sobre o aumento vertiginoso de bases no Brasil, né? Uma modalidade quando cresce muito rápido, e o VAR voltou a crescer muito rápido, né? Eu pelo menos acompanhei tava lá, deu uma subidinha, foi lá para baixo, voltou e cresceu. Eu acompanhei isso ao longo de 10 anos. O crescimento ele vem acompanhado também de mazelas, né? De problemas e que vão surgindo, porque nunca foi tão grande, então nunca se conhecia um problema que só poderia surgir quando está grande, né? Então, esse crescimento vertiginoso de bases no Brasil, eu tenho ouvido muito que muitas são bases fundadas por remadores, às vezes com pouco tempo de estrada. Pessoas, vamos usar o caso extremo, pessoa que vai lá, está treinando num clube, treina 3 meses, aprende a fazer leme, por às vezes necessidade financeira, ego ou qualquer outro bom até motivo, decide comprar uma canoa e fundar uma escola, vamos chamar assim. Porque você pode até fundar uma base, se você todo final de semana botar meia dúzia de amigos e sair para remar. Né? Eu fundei um clube meu, que eu pego meus amigos e vou remar. Não sou professor, não dou aula, não tenho nenhuma pretensão. Eu conheço caso assim. Né? Mas escolas, de fato. E aí você esbarra num problema, que é o crescimento está vertiginoso, as pessoas estão descobrindo boa parte está descobrindo isso como um modelo de negócio, onde ele pode sobreviver ali, ganhar uma grana, do que com todos os cuidados que tem que ter até o dia que aparecer um acidente bastante grave. Isso vai pegar o VAR inteiro, né, o dia que isso acontecer. A confederação vem observando isso e ela pretende, de alguma maneira, aí vai numa pergunta que alguém tinha feito nessa formação o Cauê, acho que era o Cauê, formação de professores pela confederação. O que a confederação poderia fazer dentro daquilo que está dentro dos braços dela para evitar que fosse um crescimento, que seja um crescimento grande, mas um crescimento responsável? O que dá para fazer? O que a confederação teria braços para fazer? Olha, João, eu não sei responder essa pergunta assim da maneira que eu gostaria, mas eu acredito que a gente tem que pensar que a confederação enxerga como clube um CNPJ, tá? E é isso que ela consegue enxergar, porque o sistema de cadastro exige que a pessoa seja qualificada, tá? Então as federações são formais, existem CNPJs e tal. Os clubes a gente também consegue enxergar assim, e a gente sabe que existem, como nesse exemplo que você deu, grupos de amigos que compram canoa e vão remar e levar os outros para passear no fim de semana. E depois de um tempo se sentem preparados para participar de uma prova. Nós sabemos também que existem alguns clubes, ou existiam clubes no país, que eles existiam só para poder fazer inscrição para CBCA ou para CBVA, na época CBCA. Clubes que não eram CNPJs, era a ponte que o atleta precisava. Porque, de fato, manter uma estrutura jurídica contábil tem custo. E nem todo mundo consegue manter. Então, se a gente exigir só isso de formalização, embora isso já faça uma peneira, isso pode ser um pouco fazer uma divisão pelo dinheiro, que talvez não seja o jeito ideal. Agora, se você unir isso com esses cursos que podem ser chancelados pela confederação, alguma coisa assim, e depois a gente chegar num regramento de que, exigindo algumas coisas dos professores aí, eu acho que isso pode acontecer ao longo do tempo. Agora tem mais um ponto, né? As pessoas precisam ter responsabilidade. No OC6 a gente está colocando 5 ou 6 vidas na água e a gente tem que ter responsabilidade mesmo, então ter cuidado. Uma pessoa que fez aula de leme por 3 meses, ela pode, no máximo, saber direcionar a canoa para a direita e para a esquerda, com alguma dificuldade ainda. Agora, se você pega uma condição de mar um pouco mais complicada, muito vento, ondulação e coisas assim,
Não dá para você colocar cinco alunos inexperientes numa canoa para fazer isso com eles. Isso não é responsável. Então, esse tipo de coisa a confederação pode cobrar e as pessoas, os próprios alunos têm que cobrar dos seus professores que eles tenham. Você tem que saber com quem você está se relacionando, né? Então, existe ideia, sim, de mexer um pouco com isso, de dar maior segurança para todos, para que as bases cresçam, em número, mas cresçam com qualidade, porque, em princípio, a gente quer mais atletas, mais praticantes do esporte no país, né? E eu acho que o que faz o esporte crescer muito no país é que a gente tem muito mar disponível e o esporte, de fato, é muito bom. Isso ninguém tem dúvida, né? Remar numa canoa é muito bom. E de vez em quando a gente conversa isso na diretoria, né? A gente sempre a gente quer marcar alguns encontros presenciais da diretoria, e nesses encontros, uma das coisas que eu falei é que a gente tem que remar, para a gente lembrar por que a gente está fazendo isso aqui, porque dá trabalho. Então a gente está fazendo isso aqui porque a gente acha que remar é muito bom. Então precisa fazer com que isso funcione bem. Por isso a gente tem que dar estrutura para os atletas, para os clubes, para as federações, para que eles desempenhem esse papel deles, que é incentivar as pessoas a remar. Né? Então eu acho que é criar esse senso de responsabilidade. O Fagner fez uma pergunta que eu vou fazer aqui, mas como a Tássia fez uma pergunta que tem a ver com esse tema, e assim, uma escola de VAR sem um responsável técnico formado em educação física é exercício ilegal da profissão. Isso é muito sério. E a CBVA deveria pensar melhor como intervir. Sabe, quando ela escreveu isso, me veio uma ideia assim, que assim, a CBVA não tem muito como intervir, né? Ela não tem poder de polícia, por exemplo, de ir lá, fechar a escola. O que poderia ter no site, por exemplo, da confederação bases reconhecidas, né? Que eu falei para você, mas é o que eu falei. Então, assim, por exemplo, a CBVA enxerga uma coisa e só vai poder participar de campeonato os atletas filiados a clubes regulares perante a CBVA. Os requisitos para isso estão sendo construídos ao longo do tempo. Talvez chegue um momento, e eu não sei se já é o momento, de falar em professor de educação física. Eu não sei. A gente tem que estudar isso. Mas isso já é uma seleção que é feita, tá? Se você rema com seus amigos numa base qualquer, você não necessariamente vai poder participar do campeonato, porque essa base qualquer não está ligada à Federação do Estado e à Confederação Brasileira. Então, já a seleção começa por aí. Mas você ia falar de uma pergunta do Fagner. O Fagner colocou aqui, pergunta: a atual gestão irá continuar com o planejamento estratégico elaborado em 2018? Eu não sei quais são as referências desse plano. Com o estabelecimento de metas e etc.? Algumas coisas, sim, serão mantidas, né? Aliás, provavelmente quase todas serão mantidas, tá? Ou todas serão mantidas. A gente só teve uma mudança agora de prioridades por conta de tudo que aconteceu. A ideia era, a partir daquele planejamento de 2018, inserir coisas novas e aplicar tudo a partir de agora. Mas a gente teve não foi um incêndiozinho, a gente tem a gente está no meio do liquidificador, tudo mudando toda hora, então a gente precisa de um tempinho para chegar a isso, tá? Tá bom, perfeito. A Thaís também já respondeu aqui para a Tássia. Daniel, mais alguma coisa que você gostaria de falar que não foi perguntado, já que você está em conexão direta com os atletas? Ô, João, na verdade eu só queria que os atletas entendessem um pouco que a confederação, ela não deve ser tratada como uma terceira pessoa, sabe? Não é um estranho distante de mim. A confederação não é isso. A confederação somos nós, né? Hoje eu não estou em uma equipe remando, mas eu fazia isso normalmente. Eu continuo remando, mas não estou em equipe.
a Thaís, o Márcio Catarino, o Esquilo, eles estão em equipes, eles têm equipes e estão remando. Ou seja, eles continuam sendo, todos nós continuamos sendo remadores que estamos numa função de tentar melhorar a estrutura para todos, entendeu? Então, nunca trate a gente como outra pessoa. Trate a gente como nós, somos nós mesmos. Nós somos amigos, nós nos conhecemos agora, nós remamos juntos, qualquer dia podemos fazer isso, sei lá. No sentido de que esse grupo é formado por todos. Só que alguém tem que estar lá cumprindo esse papel que o Fagner fez, que o Vitor fez, e antes teve Gil, teve Nicolá, teve gente antes que estava cumprindo esse papel. Mas são pessoas que são do convívio, são pessoas que se precisarem ser acionadas para alguma coisa, podem ser acionadas. Entende? Entendi. Não é algo estranho, sabe? Porque fala assim, porque a confederação isso. Não é a confederação. Talvez a confederação não tenha conhecimento disso que você está passando. Então, apresenta que, na medida do que for possível, a gente vai tentar participar. Óbvio que a confederação não vai se meter em negócios das pessoas, divulgar as aulas do professor XY. Isso não dá para a gente fazer, né? Mas a gente pode sim, como ser espaço de divulgação e até dar um pouco do conhecimento que a gente tem hoje, por exemplo, por meio da Thaís, para os projetos. Ou seja, eu quero dizer para a gente ser mais próximo, não tratar como uma coisa distante, uma coisa que é uma formalidade necessária, sabe? Como se fosse uma burocracia burra, mas necessária. É uma coisa necessária, sim, e faz parte. E pode ser muito bacana se todo mundo participar. Entendeu? É mais ou menos por aí. Se todo mundo der o direito da pessoa explicar primeiro, né? Você pode até discordar de qualquer coisa. Mas primeiro, assim, eu acho isso, fulano, dá para você me explicar o que você tá, sabe? Tipo, né? Primeiro conversar. E deixa eu te explicar o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo? Talvez, provavelmente, a confederação nessa gestão vai cometer muitos erros. Vai cometer diversos erros. A gente comete erros diários. Erro na configuração do roteador na hora de entrar na live, sei lá. 1000 erros. Mas a gente está tentando acertar. Pode ter certeza que o que a gente fizer e não agradar a todos é coisa que a gente está tentando fazer com uma finalidade de ser melhor no futuro. Aliás, ser melhor já e no futuro. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Eu estava lendo, dialogando, se chega ao céu. Bom, eu acho que é isso. Bom, acho que é isso. Acho que ninguém tem mais pergunta alguma. Né? Já começa a novela. Eu preciso liberar a casa do pessoal aqui, né, coitado? Você já consumiu todos os megas de Wi-Fi do amigo aí. Até o copo dele ele me emprestou. Gente, eu quero agradecer muito a adesão de vocês. Eu espero que o objetivo dessa live, a escolha dessa live, foi realmente para criar, viu, Daniel, esse link que tem, mas não está tão ligado. Eu vou realmente a fundo na ideia, Daniel, conto com a confederação desse congresso, nem que a gente comece com um pilotinho, mas assim, não, foi o que eu fiz com a Aloha, foi quando eu criei a marca Vapla Brasil e como outras tantas coisas que eu faço. E coloque um projeto, monte um business plan, mas não pense pequeno. Pense grande. Sim. Pense, se ele tiver que ser pequeno para alcançar o objetivo dele, que ele seja pequeno. Se houver a necessidade de ele ser grandioso para atingir esse mesmo objetivo, porque pequeno ele não atingiria, faça grandioso, seja corajoso e vai para cima. Né? Sim. Então, assim, vamos trabalhar junto. É um business, é um negócio que eu estou montando para ser um business, como qualquer congresso, etc e tal, né? Mas vai ser super bem organizado, mas sem a confederação próxima, eu não teria o expertise suficiente para realizar isso e atingir os objetivos que precisam ser atingidos. E que o que me motivou nesse projeto foi justamente o quanto eu gosto do VA, o quanto eu vejo que as coisas às vezes estão meio, né, espalhadas há tantos anos. Sim. Talvez essa seja uma forma de a gente conseguir atingir esse objetivo que todos nós, atletas, sempre escutam, organizadores, quem já passou pela gestão de confederação, federação, todos nós
desejamos, né? E dando espaço também para as pessoas mais antigas da modalidade estarem lá e falarem o que pensam. Uma das coisas que eu ouvi no Mundial, Mundial que teve fora, foi Nova Zelândia, aquele que até morreu um remador de ataque do coração, e que fizeram um negócio super, sei lá, acho que foi um Mundial que teve, que os mais velhos são mais reverenciados, né? Porque eles são os caras que têm todo o conhecimento. Óbvio que isso tem mais conhecimento. Isso está muito ligado à cultura, mas eu acho que é importante a gente olhar sempre a história do VAR lá de trás, como ela veio vindo, para você observar e aprender com os erros e com os acertos e reconstruindo. E nós não vamos chegar num modelo ideal, porque a gente vai chegar num modelo que vai ter que se readequar, que depois vai ter que se readequar, porque as coisas evoluem, o tamanho aumenta ou diminui, né? João, a gente tem que procurar cometer erro novo, né? Não ficar. O Provete me lembrou que é no Canadá que o cara morreu. Isso. Mas é cometer erro novo, não ficar cometendo os mesmos erros já acontecidos agora, recentemente. Para isso que serve olhar para a história, né? Tá bom. Obrigado a todos vocês que estavam aí, Danielzão. Valeu, João. Já a Covid dá trégua pra gente. E a gente vai estar, eu vou em todas as etapas do Brasileiro, como espectador, óbvio, como mídia, né? O Aloha Spirit Clube. Lembrando todo mundo que está aqui, que a gente criou um canal novo de YouTube, que é o Aloha Spirit Media. Segue, se inscreve, porque a gente vai extinguir o canal Aloha Spirit Clube. Lá a gente já colocou 2 programinhas legais. Um que chama 15 Minutos, que é uma entrevista com o Carlão, e vai ter um programa desse a cada 15 dias. Tá super bem editado, super legal. E essas entrevistas, elas estão lá, todas as entrevistas que eu estou fazendo. Essa provavelmente em 2 dias já sobe e vai estar definitivo nesse canal de YouTube Aloha Spirit Media, tá bom? Bacana. Já fiz o meu Valeu, jabá. João. Vamos fazer outra, tá? Vamos fazer outra. Vamos sim. Vamos desenvolver tem um alcance pauta, legal. Vamos desenvolver pauta até para poder informar legal para as pessoas coisas importantes. Tá bom. Manda um beijo para a Thaís Amorim, vice-presidente. Manda um beijo para o Márcio Catarino. Beijo para o Marcelo Esquilo, que é o secretário. Beijão para a Diana. Eu vi ela perambulando por aí, não sei se ela ainda está aqui. Um beijo para o Provetão, que está aí também. E para o Leão, a simpatia em pessoa. Não, mas ele é uma menina, né? Ele só tem aquela... O Leão eu conheço há 200 mil anos. Ele só tem aquela carona, porque ele é uma moça. Né? Eu gosto bastante dele. Tá legal, bom? A Diana está aí sim. Gil, e parabéns pro Gil, que poucos sabem, mas durante toda essa história que a gente contou aqui, Confederação Brasileira de Canoagem, que o VAR estava lá, a migração para a galera, como consultor na gestão do Fagner, agora como consultor com vocês. O Gil sempre esteve junto com todas as gestões, dividindo gentilmente o expertise e a empolgação e a vontade de trabalhar que ele tem. Estou errado? É isso mesmo. Ele é ótimo. Boa. Aqui pro Gil. Aí, Gil, para você. Tá bom, então. Valeu, gente. Cuidem-se. Obrigado. Valeu. Valeu.